Amém? Você achou 1 Samuel capítulo 30? Achou? Então agora você vai fazer outro gesto com o seu vizinho. Você vai cutucar o seu vizinho e fazer assim para ele, ó. Psh, agora você fica quietinho, me deixa ouvir a pregação. Amém? Falou aí para o seu vizinho educadamente, fica quietinho, calminho. Vou pedir às mães para nos ajudar com as crianças, que hoje nós não temos professora, ou temos? Não, né? Hoje nós não temos professora, então nos ajude com as crianças para que os outros também possam participar do culto. Amém? 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos quanto grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei. E disse: persegue-a, por certo alcançarás e tudo libertarás. Versículo 19. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desse despojo até tudo que lhe tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi as ovelhas, as vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Não feche a Bíblia. Amém? Senhor Deus, entramos em Tua santa presença, com nosso coração quebrado e quebrantado diante do Senhor, entendendo o quanto é necessário para nós ouvir a Sua voz, Senhor. Nós saímos de casa não movidos em nosso coração pelo desejo apenas de ver os nossos irmãos, apenas de nos encontrarmos em um culto, apenas de adorarmos ao Senhor, mas saímos de nossa casa também com o desejo, Senhor, de ouvir a Tua voz, porque durante todos esses dias que servimos a Ti, a Tua palavra é que tem nos sustentado, a Tua voz é que tem nos mantido de pé, a Tua palavra é que tem nos fortalecido, e a Tua voz é que tem nos feito lutar a cada dia. Por isso eu peço ao Senhor que não falte hoje a Tua voz, e que não falte hoje a Tua palavra aos nossos corações, para que nós saiamos daqui também tão alimentados quanto outras vezes que entramos em Tua presença. Desconsidere nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Ó Deus, que a Tua misericórdia seja maior hoje, Senhor, do que os nossos erros diante de Ti, para que, Senhor, possamos achar misericórdia do Senhor, que o Teu amor nos alcance, que Tua graça nos alcance, que nós possamos sair daqui, ó Deus, conscientes de que o Senhor falou conosco, ó Deus, desejosos de colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, e que a prática da Tua palavra em nossa vida seja uma constante, Pai, para que possamos assim receber as bênçãos prometidas nela. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já preguei sobre essa passagem outras vezes. Se não me engano, no ano de 2012, já preguei 2 vezes sobre esse texto. Mas hoje eu quero fazer uma reflexão sobre algo que não falei desse texto, porque a palavra do Senhor, ela tem na realidade um leque de opções, um leque de oportunidades. A gente não encontra uma veia na palavra, mas várias veias que saem dessa palavra, oferecendo uma série de significados, uma série de opções de mensagens. A palavra de Deus é viva e oportuna. E em muitos momentos, ao ler o texto da Bíblia, nos surge uma outra oportunidade de refletir sobre esse texto. E se eu tivesse que hoje, baseado naquilo que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para vocês, refletir sobre uma só palavra, se eu pudesse pegar o texto que nós acabamos de ler e condensar todo esse texto e reduzir esse texto a uma palavra que resumisse tudo o que nós lemos, essa palavra seria reação. Reação
é a palavra que eu encontrei mais presente em todas as atitudes que nós acabamos de ler. O texto fala de reação o tempo inteiro. O que seria reação? Não querendo considerar os aspectos químicos da reação, mas os aspectos físicos da reação, a física determina que reação é toda a ação que é resultado de uma outra ação. Então, reação é resultado de uma ação. Quando eu faço alguma coisa, há uma reação. Isso também pode ser aplicado na química, mas a máxima é da física. Toda ação produz uma reação. Logo, a reação é o produto, é o resultado de uma ação. E esta máxima que se aplica na física, que pode ser apontada na química, também é uma verdade no mundo espiritual. Toda ação espiritual também provoca uma reação. E na realidade, todas as ações morais também provocam uma reação. Todas as ações de atitude também provocam uma reação de atitude. Todas as reações de palavra provocam uma reação de palavras. Toda ação produz reação, seja ela verbal, moral, espiritual, social. Toda ação promove uma reação. Então eu poderia afirmar aqui para vocês que a ação espiritual também provoca uma reação a nível espiritual. Se uma ação física promove uma reação física, uma ação química, uma reação química, uma ação moral, uma reação moral, então eu posso concluir que uma ação espiritual também provoca uma reação espiritual. E a prova disso está espalhada em toda a Bíblia. Nós encontramos muitas ações, muitas atitudes espirituais e muitas reações espirituais a partir daquela atitude. Eu posso citar algumas para vocês, como por exemplo o fato de Deus ter feito o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e pegou esse homem, que é segundo a imagem da perfeição divina, e o colocou em um lugar criado perfeitamente para este homem, em um habitat perfeito para o homem perfeito. Essa é a ação de Deus. Mas logo quando Deus tomou essa ação a nível espiritual, houve uma reação. O inimigo vê o homem como o alvo do seu ódio, porque agora ele não pode destruir a Deus, então ele destrói a imagem de Deus. E desde a criação do homem, colocado no Éden, o diabo se levanta contra a imagem de Deus e provoca pecados no homem para que esse homem possa frustrar planos divinos. Podemos considerar isso como uma reação do diabo à ação divina. Nós encontramos também uma outra reação mediante a palavra de Deus que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que resolveu ter uma ação. E qual for a ação? Ele deu o seu filho, ele tomou uma atitude, ele deu o melhor de si. A ação de Deus provocou uma reação do diabo, que, irado com a atitude de Deus em salvar o homem, ele se dispôs a roubar, matar e destruir a raça humana. Toda ação espiritual promove uma reação espiritual. A palavra de Deus também fala com respeito a nós, que Deus criou a igreja e instituiu a igreja e estabeleceu a igreja para ter poder sobre o inferno. Deus deu uma ação à igreja espiritual, um poder de ação espiritual. E a palavra de Deus diz que graças a essa ação da igreja invadir o inferno, há uma reação do diabo em perseguir a igreja, para que ela tenha cada vez menos força para poder agir contra o inferno. Toda ação promove uma reação. Toda ação promove uma reação do inimigo. E o texto que nós lemos, como eu disse para você, poderia ser resumido em apenas uma palavra. Tudo que lemos fala de reação. A reação de Davi, a reação dos soldados de Davi, a reação de Deus, a reação do diabo enquanto Davi age em perfeição à vontade de Deus. Todo o texto fala de reação. E eu gostaria de falar com você como é importante para Deus e para as pessoas que nos cercam a nossa reação. Talvez você não consiga perceber, mas cada vez que você age, há uma reação espiritual. E cada vez que o diabo age em você, há uma reação espiritual sua. E como é importante considerar a tua reação espiritual. Às vezes eu digo para as pessoas, quando eu as tenho que disciplinar,
Não é uma das tarefas mais fáceis. Pregar para o pastor é a tarefa mais fácil. Mas disciplinar pessoas, advertir pessoas, corrigir pessoas é muito difícil. Mas todas as vezes que eu tento corrigir e disciplinar pessoas, eu digo para elas essa frase: a sua reação a tudo que eu vou falar é muito importante para eu entender que eu posso entender que você é crente. A reação nossa é muito importante. A nossa reação diante de um ato de Deus conosco, a reação nossa diante de uma permissão de Deus em algo que nós não gostamos, a reação à prova que Deus coloca sobre a nossa vida, a reação quanto à luta que Deus permite na nossa casa, a nossa reação, ela é muito importante. E o texto que nós lemos fala de reações, e eu gostaria de mostrar para você basicamente 3 reações que eu considero importantes para que nós consideremos em nossa vida e que nós possamos entender essas reações e aplicar as reações em nossa vida. A primeira reação está no versículo 1. Olha para mim, nós não vamos ler. O verso 1 diz que enquanto Davi lutava junto aos filisteus, enquanto Davi lutava uma luta digna de fidelidade segundo aquilo que ele havia prometido, enquanto ele lutava, Ziclag, que era o território próximo ali ao território de Judá, de Hebron, mais localizado no estado de Judá, Ziclag, que era a sua casa, onde sua mulher e seus filhos estavam morando, enquanto os homens saíram para a guerra, cerca de 600 deles, Ziclag ficou com sua família desassistida, e enquanto ele guerreava fora, a sua casa era saqueada, a sua casa era atacada. A verdade que nós vemos aqui é a verdade das reações espirituais. Veja que Davi está fora, guerreando, lutando, batalhando batalhas que ele deveria batalhar até para proteger a sua família. Mas observe que enquanto ele luta fora de casa, a sua casa sofre também perseguições e o inimigo ataca a sua família. O que eu quero concluir do versículo 1 é que enquanto você luta, a sua casa recebe a reação da sua luta, que é o ataque do diabo. Em outras palavras, o que esse texto nos faz pensar é que sempre que eu saio à luta espiritual, alguém ficou, e às vezes desassistido. Enquanto eu saio para a luta, alguém está em casa, e o inimigo reage, geralmente na parte mais frágil da nossa vida, e geralmente na parte desassistida da nossa vida. Essa verdade me faz lembrar outras verdades. Enquanto eu luto, minha casa é atacada. E eu queria que você entendesse essa verdade, essa reação espiritual. Enquanto você veio à igreja, o diabo bombardeia a tua casa. Enquanto você vai à vigília, o diabo bombardeia a tua casa. Enquanto você dobra os joelhos, o diabo bombardeia a tua casa. Porque ele precisa reagir às tuas ações, minar a tua força, desestabilizar a tua fé. Enquanto você age, ele reage. E essa verdade é tão bíblica e tão desafiadora para nós, que nós encontramos outras situações semelhantes a essa. A palavra de Deus diz que enquanto Abraão lutava para obedecer a difícil ordem de Deus de sair de sua casa e largar toda a sua descendência, o inimigo reagia, causando dissensão, divisão na casa de Davi entre os empregados de Abraão, na casa de Abraão entre os empregados de Abraão e os empregados do seu sobrinho Ló. Olha que coisa interessante. Enquanto Abraão luta para manter sua casa organizada, está em guerra espiritual a favor da vontade de Deus, os seus servos estão brigando com os servos do seu sobrinho, contenda familiar. Enquanto Abraão luta, a família é bombardeada. E nós encontramos essa verdade de uma reação maligna. Abraão está com seus joelhos dobrados, Abraão está recebendo visita de anjos, Abraão está oferecendo seu filho no monte, e enquanto ele está passando a sua luta, a sua família está brigando. Alguém ficou, alguém não foi para a sua luta, alguém não te acompanhou para a guerra, e esse alguém que ficou está sendo bombardeado pela reação do diabo. E eu diria para você que hoje mesmo, enquanto você está aqui, certamente alguma trama maligna está acontecendo contra a tua casa. Essa reação nos faz lembrar de outras situações, como por exemplo, enquanto Moisés lutava para libertar o povo de Israel do deserto do Sinai, o inimigo levantava Janes e Jambres para fazer contenda contra Moisés, Arão e Miriam. Enquanto Moisés
subia ao monte para ouvir a voz de Deus, recebia as tábuas da lei, o diabo estava na casa de Moisés, levantando Janes e Jambres contra ele. Isso se chama reação espiritual. Enquanto Moisés dobra os seus joelhos e ouve a voz do Senhor, e o monte pega fogo e treme, e ele se estremece e se arrepia com a presença de Deus, alguém ficou. E quem ficou está sendo bombardeado pelo diabo. E Janes e Jambres se levantam, e levantam com ele 32 mil homens para guerrear contra Moisés, para tirar Moisés do governo. Enquanto você ora, a tua casa está sendo minada, bombardeada. A palavra de Deus também fala de Davi em outra situação, não essa, mas em outra. Lá na frente, quando ele é rei, a palavra de Deus diz que enquanto Davi milita sua luta real, entra em batalhas e guerras, faz o juízo entre o homem e o outro, onde ele estabelece o juízo bíblico, aplicando a palavra de Deus às pessoas, onde ele ora e jejua e se consagra dioturnamente. A palavra de Deus diz que lá na casa de Davi, 2 irmãos estão brigando, Aminon e Absalão, e eles estão lutando enquanto Davi está orando, eles estão brigando enquanto Davi está em guerra, eles estão brigando entre si enquanto Davi faz a vontade de Deus. Enquanto você sai para a guerra, alguém ficou em casa. E a verdade bíblica da reação maligna é: toda a sua ação gera uma reação. E essa é uma verdade que nós acabamos de ler. Davi sai para a guerra, e quando ele sai para a guerra, sua casa é bombardeada, seus filhos e mulheres são saqueados e roubados, seus bens são levados, tudo da sua casa recebe a reação maligna das ações de Davi. Sabe o que é mais incrível em tudo isso, irmãos? O mais incrível em tudo isso é que Davi confiava em Deus. Quando ele sai de sua casa, eu creio que Davi e aqueles homens que saíram com ele oraram: Senhor, guarda minha casa, Senhor, protege minha casa, porque eu estou indo fazer a tua vontade, eu estou indo obedecer as tuas ordens, eu estou indo lutar para proteger os teus planos, os teus alvos, então guarda minha casa. O que nós encontramos de interessante nessa passagem é que implica em muita confiança. Davi confiava que Deus protegeria sua casa enquanto ele batalhava. E aí pode aparecer uma interrogação no nosso coração: pastor, é o mesmo que acontece comigo? Eu também saí de casa hoje e disse: Senhor, guarda minha casa, guarda minha família, guarda os meus filhos, e vim confiante que Deus está guardando a minha casa. Há, entretanto, 2 considerações a fazer. Quando você sai para a batalha e deixa a sua casa, você primeiro tem que fazer a consideração de que Deus de fato protege sua casa. A palavra de Deus diz no verso 6 que os soldados choraram por não saber o que Deus havia permitido que os inimigos fizessem com seus filhos e mulheres. E eles choravam a ponto de perder suas forças, temendo que os seus filhos e mulheres tivessem sido violentados e mortos. Mas a palavra de Deus diz no verso 6 que nada o Senhor permitiu que fosse tocado em sua casa, nem os bens, nem o filho, nem a mulher. Primeira consideração que você tem que fazer: Deus de fato guardou a casa de Davi. É a primeira consideração que você tem que fazer. Deus de fato fará a parte dele em proteger a sua casa. E o verso 2 diz que eles levaram mulheres e todos estavam com eles, pequenos e grandes, e a ninguém mataram. Deus fez a sua parte. Mas a segunda consideração que temos que fazer é que a família, de alguma forma, não estava protegendo-se quando os soldados estavam se protegendo. A segunda consideração que você tem que fazer é que Deus faz a sua parte. É a primeira, mas você faz a sua parte. E a família que fica, muitas vezes fica por questões de fraqueza espiritual. A família que fica porque não está apta para a guerra. A família que fica porque não quer guerrear. É importante considerar que a família ficou indefesa. Eu não sei se você pensou nisso, mas você não deve desprezar isso. A família geralmente está indefesa. Quantas são as casas de crentes, de pais, que não preparam sua casa para se defender das reações espirituais? Davi sai para a guerra, a espada está com Davi, o escudo está com Davi, a lança está com Davi. E o que ficou para sua casa? Nada. E uma consideração que temos que fazer nessa leitura bíblica, porque ela se aplica ao mundo espiritual, é que ao sairmos para a luta,
nós temos que armar nossa família também. Quantos são os filhos que sequer sabem orar? Porque os pais não se preocupam em armar os filhos para ficarem em casa. Quantos são os filhos que não dão importância ao orar, porque muitas vezes não veem os seus pais orando dentro de casa, não veem os seus pais ensinando a se armar. Quantos são os filhos que não oram em situação nenhuma, passam toda a vida sem orar, até que são bombardeados por reações dos pais que oram? Quantos são os pais que não oram quando saem da igreja? Quantos são os pais que não jejuam com os filhos, com as mulheres, com a família? Quantos são aqueles que não sobem a montes, que não ensinam a casa a se defender? A primeira consideração, Deus faz sua parte. A segunda, sua família tem que fazer a parte dela. E qual deveria ser a parte da família de Davi? Fazer como Davi. A palavra de Deus diz: tomai o capacete, a armadura, o escudo, a espada. A ordem é: fique armado. Mas quantos de nós nos preocupamos em nossa luta e nos esquecemos em armar nossa casa, em criar defesa para nossa casa? Eu gosto da história de Joquebede, a mãe de Moisés, porque a palavra de Deus nos diz que quando Moisés nasceu, todos os filhos nascidos naquele dia, cerca de 45 meninos, estavam ameaçados de morte. Muitos foram mortos pelas mãos dos soldados de Faraó. Outros tentaram fugir e foram mortos no caminho. Mas a palavra de Deus nos ressalta uma mulher valente, Joquebede. Primeiro, ela guardou por 3 meses o menino dentro de casa. E aí você imagina como deve ter sido difícil para ela ocultar o choro do menino. Mas ela revestiu o seu menino de todo tipo de proteção. Ela sabia que as armas estavam apontadas para o seu filho, e ela revestiu o filho de todo tipo de proteção. Quando ela viu que ela não podia mais proteger o seu filho, ela orou ao Senhor, armou um plano e concluiu esse plano da seguinte maneira: colocou o menino no rio, e a Bíblia diz que de longe ela acompanhava o menino pelo leito do rio. Você sabe o que isso me ensina? Que pai, quando o filho se distancia, não deve tirar os olhos dele. Não é porque o seu filho cresceu que ele não é mais responsabilidade sua. Não é porque agora ele está num cesto no rio que você deve se esquecer dele. E a palavra de Deus diz que Joquebede vigiou o seu filho todo o tempo. E quando Hatshepsut aceitou aquele menino, tomou aquele menino para si e fez dele filho dela, estava lá Joquebede para oferecer o seu seio para amamentar o garoto. A mãe zelosa que guarda o filho. Eu gosto disso. Eu gosto de ver essa observação em Joquebede, porque ela nos ensina que se eu saio para a guerra, eu devo guardar os filhos, devo vigiar os filhos, devo zelar pelos filhos. E hoje eu quero que você aprenda a primeira coisa: o inimigo, sempre que você levanta para fazer a obra de Deus, sempre que você sai para fazer a obra de Deus, ele reage na tua casa. O que você tem feito para proteger a tua casa? Você tem dado armas aos teus filhos espirituais? Você tem ensinado eles a orarem? Você tem os ensinado a ler a Bíblia na hora da adversidade? Você os tem ensinado a jejuar com você? Você tem subido ao monte com eles? Você coloca a sua mão sobre a cabeça deles? Você ora de mãos dadas com ele? Você tem os olhos nele onde ele vai na rua? Quando você o solta no rio, os teus olhos estão voltados para ele? Quando ele se aproxima de um ímpio, você também se aproxima para amamentá-lo? Ou você é como aqueles que largam sua casa, cuidam da sua vida espiritual e depois cada um faz a sua parte? Toda ação gera uma reação. E o fato de você estar aqui está gerando reações lá na tua casa nesse momento. Por isso eu peço a você que feche os teus olhos por um instante. E não vamos prosseguir essa mensagem sem que você levante sua mão. Levante sua mão. E pela fé, vai lá na tua casa agora. E diz: Senhor, distraidamente eu saí da minha casa hoje para estar na igreja. E me esqueci de colocar minha família nas tuas mãos. Guarda filhos, guarda a esposa. Senhor, guarda, Senhor, o esposo. Guarda, Senhor, a família, a mãe, o pai. Guarda os parentes. Senhor, distraidamente eu saí de minha casa sem perceber que deveria armar a minha casa. Cerca a minha casa com os teus exércitos. Protege a minha casa contra as reações de tudo que estou fazendo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu disse para vocês que o texto que nós lemos fala de reações, e a primeira reação que encontramos é a reação do inimigo. Sempre que eu saio para a guerra,
o inimigo ataca a minha casa. A segunda reação está no verso 6. E a palavra de Deus diz que chorando todos os soldados de Davi, olha para mim, a reação deles diante daquela cena de destruição, porque eles encontraram suas casas queimadas, e a interrogação: o que fizeram com nossa família? A reação deles foi desejar matar o líder. Curioso isso. Quando eles voltaram da guerra, sem lutar, porque Deus deu a eles o livramento sem luta. Quando eles voltaram da guerra sem lutar, e observaram suas casas destruídas, eles acusaram Davi. E há uma coisa interessante, e ao mesmo tempo frustrante: as pessoas ainda reagem mal às suas lutas espirituais, e acham sempre que a culpa de suas mazelas é dos seus líderes. A palavra de Deus nos diz, no livro de Reis, que um exército fraco mata o seu rei. E a verdade se aplica à igreja. Um exército fraco mata a sua igreja, mas quem morre primeiro é o pastor. E é interessante observar que nós ainda continuamos no vício de culpar os nossos líderes contra as nossas mazelas. O que nós não observamos nesse texto é que Davi também estava chorando a falta dos seus familiares. Você observou isso? Ele também estava amargurado, ele também tinha uma interrogação, ele também questionava por que Deus havia permitido isso. Ou seja, Davi estava vivendo o mesmo problema. Davi chorava também, Davi vinha cansado da guerra também, Davi também havia perdido filhos e esposas, Davi também estava indignado, Davi também estava abatido, mas era líder. Todos culparam ele, a culpa é sua, Davi. É interessante ver que isso é muito comum na igreja, no povo de Israel, em todo momento. A culpa sempre é do líder. A palavra nos fala que Moisés por várias vezes foi acusado pelo seu povo, e o seu povo culpava Moisés por erros deles. Moisés foi chamado do seu conforto, do meio da sua família, de uma empresa que administrativamente ia bem, os negócios do seu sogro iam bem. Ele foi tirado do seu conforto, dos seus negócios, da sua família, teve que deixar filhos, teve que deixar a proteção do lar, para ir fazer uma coisa que ele não queria: salvar um povo que não queria ser salvo. E olha que coisa interessante, Moisés foi tirado da sua zona de conforto para ajudar pessoas. No entanto, quando ele teve fome e todos tiveram fome no deserto, a culpa era de Moisés. Quando o povo tinha sede, a culpa era de Moisés. Quando eles entravam em guerra, a culpa era de Moisés. Quando a serpente começou a morder o calcanhar do povo de pecado, a culpa era de Moisés. Quando tinha um calor, culpado Moisés. Quando estava em frio, a culpa é de Moisés. Se o vento soprou mais forte no deserto, a culpa é de Moisés. Se Deus não falou esse ano, a culpa é de quem, irmãos? Moisés. Mas veja bem, Moisés foi tirado do seu conforto para fazer um bem ao povo. Ele não escolheu ser líder. Como líder não escolhe ser líder, é chamado por Deus. A palavra de Deus diz que isso é dom do céu. Mas quando tudo vai errado na minha vida, eu não posso considerar os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas falhas. É melhor considerar o erro e a falha do meu líder. E eu estive pensando, por que eles culparam tanto Moisés, gente? E eu cheguei a uma só conclusão: é mais fácil culpar alguém do que reconhecer erros. Eu quero dizer uma coisa muito injusta e muito covarde da parte dos liderados: jogar a culpa de todos os erros e problemas no seu líder. Ninguém aqui sabe o que é ser líder do povo de Deus. Ninguém aqui sabe o quanto choramos, o quanto nós sofremos, o quanto nós somos perseguidos, ofendidos, questionados, atingidos pelo diabo, porque a minha pregação gera reações ferozes do diabo, porque ele sabe que me ferindo, ele fere a todos vocês. As armas do diabo estão mais apontadas para o líder, e diz a palavra de Deus que em uma guerra sempre miravam no líder, porque morrendo o líder o exército se dispersa, e Jesus Cristo disse: ferindo o pastor as ovelhas vão embora. Você não sabe o que é ser líder. E o povo de Deus precisa entender que liderado carrega algumas características, como por exemplo, quando o líder chega a liderar alguém, este alguém já construiu uma história. Eu cheguei aqui há 6 anos, faço 7 anos agora, no ano de 2013,
mas já cheguei para um povo que já existia. Pessoas tinham 30, 40, 50, 100 anos de idade, já tinham cometido erros por vários anos, já tinham cometido pecados por vários anos, já haviam construído inimigos por vários anos, e fizeram tudo isso sem a minha ajuda. Ninguém pediu a minha ajuda, né, Marcos? Todos por vários anos pecaram, erraram, cometeram erros, promoveram inimigos em torno de si, e ninguém pediu a minha ajuda. Eu não estava aqui. Logo, quando eu cheguei aqui, por que a culpa é minha? Ou você na sua igreja, por que a culpa é do seu líder? Há uma consideração que todo crente deve fazer sobre a injustiça de culpar líderes. A segunda consideração é que quando um líder chega a liderar alguém, este alguém já possui uma ficha limpa ou suja com Deus e com o diabo. Você já tem uma ficha corrida. Quando eu cheguei aqui, cada um de vocês já tinha uma ficha de passagem na delegacia e no céu. Lá com o diabo todo mundo tem os pós e os contras. Todo mundo tem a ficha suja com os dois. Ele deve a Deus e deve ao diabo. Deus cobrará e o diabo também. Mas agora é mais fácil culpar o líder. Pastor, o meu filho está com um problema, a culpa é sua. Pastor, minha família está com um problema, a culpa é sua. É você que não me visita. Pastor, tal coisa está vivendo difícil na minha vida financeira vai mal, a culpa é sua. É mais fácil reconhecer falhas no líder do que reconhecer erros pessoais, irmãos. Terceira consideração que eu faço quanto a essa coisa de culpar líder, é que quando um líder chega a liderar alguém, este alguém já recebeu conselhos de outros líderes por várias vezes, e até por esse líder que você tem agora, mas você decidiu desobedecer conselhos, desonrar palavras, desmerecer profecias, ser o dono do seu próprio nariz, olhar para o seu próprio umbigo, considerar a sua própria vontade. Mas é mais fácil acusar o líder do que considerar que você desobedeceu verdades bíblicas inquestionáveis. Mas isso também é cruel, irmãos. Toda ação gera uma reação. Se você deve ao diabo, ele cobra. Se você deve a Deus, ele cobra. Se você desobedeceu princípios, eles cobram. Se você errou na vida, a vida cobra. Se você plantou, você colhe. São verdades inquestionáveis. Por isso eu peço a você que mais uma vez feche os teus olhos, levante sua mão e diga: Senhor, que não repouse no meu coração a injustiça e a crueldade de acusar os meus líderes por aquilo que é culpa minha, mas que repouse no meu coração o senso de justiça para entender onde eu tenho errado, para que o Senhor permita uma luta desse tamanho. Em nome de Jesus, amém. Eu estou falando com vocês que o texto fala de reação. Primeiro, a reação do inimigo em destruir enquanto o povo guerreia. Segundo, a reação do liderado de acusar o seu líder quando deveriam reagir de maneira diferente, achar forças para lutar. A terceira reação está no verso 8. Aqueles homens voltaram da guerra cansados, estavam fora de casa há meses, talvez meses que chegavam a 1 ano ou 1 ano e meio. Quando eles retornam cansados, eles descobrem que a guerra não acabou. E a terceira reação que eu digo a você é que quando tua família corre riscos, você tem que lutar. Essa é a reação que Deus espera de você. A reação que Deus espera de você hoje, enquanto sua casa corre perigo, você, cansado, estressado, fadigado, desacreditado, sem fé, não importa como você está, a reação daqueles homens foi: eu tenho que salvar a minha casa, ainda que eu esteja morrendo. E eu aprendo, meu irmão, aqui, que ainda que pareça ser difícil demais, eu tenho que lutar. Ainda que pareça ser grande demais a luta, eu tenho que lutar. E mais do que isso, ainda que pareça ser tarde demais, eu tenho que lutar. Observe comigo, eles encontraram sua casa destruída, mas não sabiam há quanto tempo. Poderia ser tarde demais. Eles encontraram suas casas queimadas, mas não sabiam há quanto tempo. Eles sabiam que o exército inimigo tinha entrado lá, mas não sabiam há quantos dias. Podia ter sido tempo suficiente
para que todos que não mataram resolvessem matar. Poderia ser tempo suficiente para os homens violentarem suas mulheres e as engravidarem. Mas eu aprendo aqui que ainda que pareça tarde demais, se o inimigo atingiu a minha casa, eu tenho que reagir. Amém? Então diga para o seu vizinho, ainda que pareça tarde, reaja. E aqui eu tenho que fazer outras duas considerações. Primeira consideração, todo mundo estava cansado. Todo mundo, imagina você passar um ano na guerra, meu irmão, e você chega cansado de um ano de guerra. Naquele tempo não havia aviões para levar as tropas, ou era a cavalo ou era a pé, e a maior parte da tropa andava a pé. Um trajeto de 300 quilômetros gastavam em torno de 3 meses para fazer. A guerra demorava anos, meses, raramente levavam semanas. Então o que você tem que considerar? Eles estavam muito cansados para entrar em uma outra guerra. O desejo de ir para casa era o desejo de colocar o pé sobre a almofada, era o desejo de tomar uma água fresca, de encontrar a mulher para fazer uma comidinha quente, que eles sequer comiam nas guerras. Sabe o que eu aprendo aqui? Não há desculpas. Se tua família está sendo atacada, você deve reagir. Não há desculpas. Deus não espera desculpas. Ah, Deus, eu estou cansado demais. Ah, Deus, eu estou lutando há muito tempo. Ah, Deus, eu estou fadigado. Ah, Deus, não está dando certo. A resposta de Deus é: não há desculpas. Se tua casa tem sido atacada, você deve reagir. A segunda consideração que eu faço é que eles não sabiam há quanto tempo a sua família havia sido levada. Mas a Bíblia diz que imediatamente após consultar o Senhor, eles saíram para a guerra. Você sabe o que eu aprendo? Não há tempo. Ah, pastor, essa situação já está acontecendo há 1 ano, há 2, há 3. O que a Bíblia me ensina primeiro é: não há desculpa. Segundo, não há tempo. Você não tem que ficar esperando agora completar 20 anos para você resolver. Você não tem que esperar um milagre acontecer. Você tem que promover o milagre. Homens de Deus promovem milagres. A palavra de Deus diz que quando acabou a chuva em Israel, foi o homem de Deus que fez a chuva cair. Deus quer usar você para promover milagres. Quando faltava o pão, a palavra de Deus usou Jesus para fazer o milagre. Homens de Deus estão na terra para serem usados para promoverem milagres. Você está aqui para promover milagres. Não há tempo para esperar milagres. Você é o agente de Deus para promover milagres. Não há desculpas. Deus espera que você reaja. E o texto que nós lemos fala de reação. Ação e reação. Esses anos que você tem vindo à igreja como servo de Deus estão provocando muita raiva no diabo. E durante todos esses anos ele tem colocado armadilhas no caminho da sua família. Primeira consideração: se eu venho à igreja, eu protejo minha casa primeiro. Segunda atitude: se eu venho à igreja, eu não culpo a minha liderança por minha fragilidade, mas eu me fortaleço para reagir melhor. Terceira reação: se o inimigo ataca, eu não tenho que esperar para reagir, eu vou reagir agora. Eu não sei o que o diabo está fazendo na tua casa, mas se você já esperou 1 ano, você está devagar demais. E a minha pergunta é: por que você ainda não fez um voto a Deus? Por que você ainda não reagiu? Por que você ainda não fez uma obra para ir contra essa situação? Por que você ainda não tomou providências? Por que você ainda não fez um compromisso com Deus? Por que você não entrou numa campanha de oração? Por que você ainda não subiu ao monte? Por que você ainda não entrou em uma campanha de jejum? Por que você não tem feito nada? Se tua casa tem sido atacada, aprenda com Davi. A ordem de Deus é: vai agora, e eu te darei os inimigos nas tuas mãos. A palavra de Deus é: reaja agora, hoje, nesse momento, nessa hora. Quantos riscos nossas famílias estão correndo porque você aceitou Jesus, meu irmão? Pense comigo. Quantos riscos você corre? Quantos riscos o teu filho pequeno corre sem saber, porque você aceitou Jesus? Quantos cuidados você deve ter antes de entrar numa luta espiritual? A Bíblia diz para você: não há tempo
não há desculpas, não há culpados, há necessidade de lutar e há urgência. Não há tempo, não há desculpas, não há culpados, há necessidade de lutar e agora. Por isso eu peço a você para ficar de pé. Nós aprendemos que toda a ação espiritual gera uma reação espiritual. Se eu faço alguma coisa, o mundo espiritual reage a esta alguma coisa. Se eu tomo a iniciativa, o mundo espiritual reage. Mas se o diabo tomar uma iniciativa, o que eu faço? Reajo. Eu gosto de uma palavra de Jesus que diz exatamente assim a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que eu gosto dessa palavra? As portas referidas no texto não são da nossa casa. Repare o que Jesus disse: as portas do inferno. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? A igreja está atacando, a igreja está agindo, a igreja está reagindo. Sempre que o diabo faz, a igreja reage, e o Senhor Jesus constituiu uma igreja sobre a rocha para reagir contra as portas do inferno. E a palavra de Deus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode reagir, meu irmão, porque tua oração é mais poderosa que o ferrolho de bronze do inferno. A tua fé é mais poderosa do que as trancas de Satanás. A tua fé é mais forte que os portais de Satanás. Pode reagir. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E antes de levantar as suas mãos, eu queria que você imaginasse uma cena. Queria que você imaginasse uma cena. Você chega em casa e encontra a tua família atacada, ferida, machucada. Imagina a tua casa queimada. Imagina os teus bens, não há um móvel, não há nada. E tudo que você tinha foi roubado e foi levado. Imaginou essa cena? Imagine você chegando de um culto com essa realidade. Muitos crentes chegariam em casa e murmurariam e xingariam a Deus por não proteger sua família. Mas o que a Bíblia nos ensina é: tenha a reação certa. Qual é a reação? Invada o inferno e tire de lá tudo que é teu. De olhos fechados, eu vou citar para você uma mensagem de Jesus. Jesus disse: para saquear a casa do valente, só vindo alguém mais valente do que ele, e amarrando-o, retira tudo que é seu. Deixa eu dizer para você, Jesus falava dele mesmo. Ele é o valente, mais valente que o diabo, capaz de saquear o inferno e tirar tudo que é dele. Com esse sentimento eu quero que você levante sua mão. Se você puder levantar as suas duas mãos, faça isso. Agora imagine, nós não estamos fazendo meditação aqui, irmãos, eu quero apenas que você entenda com que intensidade você deve orar. Imagine que você está nessa situação, porque essa situação é real na vida de muitos de nós aqui. E Deus agora colocou na tua mão uma espada, e colocou na tua mão um escudo, e deu a você uma ordem: vá e liberte a tua casa. Essa palavra é de responsabilidade. Você é responsável pela sua família. Então agora eu quero que com esse sentimento de quem vai recuperar o que foi roubado, você comece a falar com o mundo espiritual. E vai pisando no mundo espiritual como quem está entrando com um exército para saquear aquilo que foi roubado. Não é possível que você espere mais um ano. Não é possível que você espere mais um mês. A palavra de Deus é: reaja agora. E aquilo que tem trazido falta de paz à tua família, reaja agora. E comece a dizer no mundo espiritual: em nome de Jesus, eu vim tomar, reaver, requerer tudo aquilo que tem sido roubado, tudo aquilo que tem sido saqueado da minha casa, porque o Senhor me confiou minha casa, porque o Senhor protegeu minha casa, porque o Senhor me armou para livrar a minha casa.
E assim como Abraão entrou diante 10 reis para libertar a sua família, assim como Abraão libertou seu sobrinho Ló, assim eu entro nessa guerra. Vai dizendo ao Senhor agora. Vai dizendo que você entra no mundo espiritual com essa autoridade. E vai determinando no mundo espiritual. Vai entrando com essa autoridade, vai dizendo: Senhor, a minha casa, eu não aceito que o diabo lave sua roupa. Na minha casa, eu não permito que o diabo entre para fazer o que quer. Na minha casa, eu não autorizo que o diabo venha armado para me ferir. Na minha casa, eu não autorizo doenças e enfermidades que o diabo tem colocado. Na minha casa, vai entrando no mundo espiritual e vai determinando isso. Vai determinando: Senhor, na minha casa eu não autorizo que o diabo tenha mais autoridade do que o Senhor. E na minha casa, Senhor, eu me levanto contra ele como igreja do Senhor. Vai entrando, Senhor, na casa de cada um de nós. Vai entrando na família de cada um de nós. Vai entrando, Senhor, em direção agora, em confronto direto, Senhor. Vai entrando, Senhor, em rota de colisão agora, com aquilo que tem sido razão da nossa tristeza, razão da nossa mágoa, razão da nossa amargura, Senhor. Ó Deus, quantos estão aqui essa noite que podem se encontrar na situação de Davi, estão amargurados. O começo de ano não é tempo de festa, mas é tempo de tristeza, porque estão amargurados com problemas que se arrastam. Eles creem no Senhor, eles confiam no Senhor, mas a reação do inimigo tem ferido, tem machucado. Mas nós reagimos agora, Pai. Nós reagimos porque aprendemos com Davi que a nossa reação é o que o mundo espiritual está esperando. A nossa reação, a tua palavra diz que o mundo aguarda, expectando o Senhor, ó Deus, com grande expectativa, a reação dos filhos de Deus, dos filhos da luz. A tua palavra diz que o mundo está na expectativa da reação dos filhos da luz. A tua palavra diz: levanta e diz ao povo de Israel que marche. Nós precisamos marchar, nós precisamos romper os exércitos inimigos, nós precisamos aprender a pagar um preço por nossa casa. Pai, em nome de Jesus, levanta na minha família. Com sua mão erguida, querido, eu quero que você comece a citar os nomes das pessoas da sua família, um por um, e vai dizendo o nome de cada um deles, audivelmente. Vai dizendo o nome dele, e vai colocando na mão de Deus. Assim como a palavra de Deus cita o nome das mulheres de Davi, cite você o nome da sua casa, e cite cada familiar seu, e apresente na mão de Deus e diga: Senhor, eu os coloco em tuas mãos.